A pergunta que vou fazer hoje pode incomodar muita gente, mas é uma questão que não pode mais ser ignorada. O Brasil ainda tem democracia? Antes de você sair correndo dos comentários ou fechar o vídeo, me dê alguns minutos para apresentar fatos que talvez você não tenha visto na grande mídia. Mas antes, um apelo dos criadores deste vídeo. Tudo bem com você? Se está vendo esse vídeo, é porque reconhece e valoriza um bom conteúdo, e é exatamente por isso que quero conversar com você de coração aberto. Nosso canal já superou a marca de 4.000 horas assistidas, um feito incrível que reflete o impacto positivo que temos tido na vida de muitas pessoas. Nos últimos vídeos, ultrapassamos 30.000 visualizações, o que é simplesmente fantástico. No entanto, há um pequeno obstáculo. Ainda não alcançamos os 1.000 inscritos necessários para começar a monetizar o canal. E é aqui que você entra. Produzir conteúdo de qualidade como o nosso não é apenas uma questão de gravar. Envolve um grande investimento de tempo, pesquisa, edição, roteiro e também recursos financeiros, desde softwares e equipamentos até plataformas que utilizamos para criar algo que realmente faça a diferença na sua vida. Cada vídeo é feito com muito carinho, dedicação e, acima de tudo, com responsabilidade. Mas manter esse padrão sem apoio ou retorno financeiro é um grande desafio. Por isso, se você assiste, gosta e aprende com os nossos vídeos, faço um apelo sincero. Inscreva-se no canal agora mesmo. É rápido, gratuito e leva menos de 5 segundos, mas faz toda a diferença para o futuro deste projeto. Sua inscrição é o que me motiva a continuar. É ela que me dá forças para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Estamos quase lá, e com a sua ajuda, vamos alcançar nossa meta. Vamos ao vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. E se puder, além de se inscrever, compartilhe este vídeo com alguém que também possa se beneficiar do conteúdo. Vamos juntos fazer este canal crescer. Um forte abraço e vamos ao vídeo de hoje. Nos últimos 2 anos, temos assistido a uma escalada sem precedentes de decisões judiciais que questionam os pilares fundamentais da democracia brasileira. Estamos falando de censura prévia, suspensão de contas em redes sociais, investigações sigilosas e uma concentração de poder que faria qualquer ditador do século XX ter orgulho. O caso mais emblemático, a suspensão do X, antigo Twitter, no Brasil, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, que afetou milhões de brasileiros e gerou repercussões internacionais. Mas este é apenas a ponta do iceberg de uma transformação silenciosa que está acontecendo em nosso sistema democrático. Você sabia que empresários, jornalistas e até mesmo cidadãos comuns estão sendo investigados e punidos por opiniões expressas nas redes sociais? Que há uma lista secreta de pessoas sendo monitoradas e que tudo isso está acontecendo sem o contraditório, sem a transparência e sem os procedimentos básicos que caracterizam um Estado democrático de direito? Hoje vamos desvendar essa realidade que muitos preferem esconder. Vamos analisar os dados, as decisões judiciais, as repercussões internacionais e, principalmente, o que isso significa para o seu futuro e o futuro dos seus filhos no Brasil. Mas antes, me conta aí nos comentários. Você acredita que ainda vivemos em uma democracia plena? Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal, através do inquérito das fake news e outros procedimentos, já determinou o bloqueio de mais de 300 perfis em redes sociais, segundo levantamentos da imprensa especializada. Para você ter uma ideia da dimensão, isso representa uma média de quase 2 bloqueios por semana ao longo de 3 anos. Entre os alvos estão deputados federais, senadores, jornalistas, empresários e influenciadores digitais. O crime? Na maioria dos casos, criticar decisões do próprio STF ou questionar procedimentos eleitorais. Mas o que mais chama a atenção não são os números em si, mas a metodologia.
Diferentemente de outros países democráticos, onde existe um processo transparente e com direito de defesa para esse tipo de medida, no Brasil, muitas dessas decisões são tomadas de forma monocrática, ou seja, por um único ministro, sem discussão no plenário, e muitas vezes sem que o investigado sequer saiba que está sendo investigado. O ministro Alexandre de Moraes disse que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas a questão que fica é: quem define o que é agressão? E mais importante, essa definição pode mudar conforme a conveniência política do momento? Um estudo comparativo com outras democracias mostra que o Brasil se tornou um dos países que mais censura conteúdo digital no mundo ocidental. Estamos falando de um ranking onde aparecem próximos a países como China e Coreia do Norte. Isso deveria nos preocupar profundamente. E tem mais. O ano de 2024 teve altíssimas doses de censura, segundo analistas especializados. Mas por que essa escalada autoritária está acontecendo justamente agora? A resposta pode estar na mudança do cenário político mundial. A questão central aqui é algo que os cientistas políticos chamam de captura institucional. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, parece ter se transformado no principal agente de restrição desses mesmos direitos. Vamos analisar um caso concreto: a investigação contra o empresário Elon Musk. O recente episódio envolvendo as declarações do empresário Elon Musk em desabono do Supremo Tribunal Federal revelou uma reação desproporcional por parte do judiciário brasileiro. Um empresário internacional criticou decisões judiciais brasileiras nas redes sociais e imediatamente virou alvo de investigação. Isso levanta uma questão fundamental. Em uma democracia madura, magistrados deveriam ser sensíveis a críticas ou deveriam ser blindados contra elas? A resposta é óbvia. A crítica ao poder é não apenas permitida, mas necessária para o funcionamento democrático. Mas o problema vai além. A decisão de investigar Musk por expressar opiniões críticas revela um panorama alarmante de arbitrariedade e supressão de liberdade de expressão, como apontou o senador Isalci Lucas. E ele não está sozinho nessa avaliação. O que estamos vendo é um padrão. Qualquer crítica ao STF, independentemente de ser fundamentada ou não, é tratada como ataque à democracia. Mas aqui está o paradoxo. Suprimir a crítica ao poder é, por definição, um ato antidemocrático. E a situação fica ainda mais grave quando percebemos que essas investigações não seguem os ritos processuais básicos. Não há transparência, não há contraditório, não há ampla defesa. É o que muitos juristas têm chamado de estado de exceção disfarçado. Mas como chegamos a esse ponto? E quais são as consequências práticas para a economia e para os investimentos no país? Agora, vamos falar de algo que afeta diretamente o seu bolso: o impacto econômico da insegurança jurídica. Quando investidores internacionais veem um país onde as regras do jogo podem mudar da noite para o dia, onde empresários podem ser investigados por opiniões, onde plataformas digitais são suspensas sem aviso prévio, eles fazem uma coisa muito simples: levam o dinheiro para outro lugar. O Brasil já perdeu bilhões em investimentos devido à percepção de risco institucional. Não estou falando apenas de investimentos diretos, mas também de contratos, parcerias tecnológicas e projetos de inovação que simplesmente não chegam ao país porque os investidores temem a imprevisibilidade das decisões judiciais. A crítica do presidente do Google ao STF levanta preocupações sobre a liberdade de expressão no Brasil. Quando executivos de grandes corporações tecnológicas começam a expressar publicamente preocupações sobre o ambiente regulatório brasileiro, isso é um sinal de alerta vermelho para a nossa economia. Mas vamos aos números concretos. Segundo dados do Banco Central,
A entrada de investimento estrangeiro direto no setor de tecnologia caiu 34% em 2024, comparado a 2023. Coincidência? Dificilmente. O setor de tecnologia é justamente o mais sensível a questões de liberdade de expressão e regulamentação de conteúdo digital. E não para por aí. Empresas brasileiras de tecnologia estão considerando mudar suas sedes para outros países. Algumas já o fizeram. O motivo? A insegurança jurídica torna impossível planejar investimentos de longo prazo quando você não sabe se sua plataforma será suspensa amanhã por uma decisão monocrática. O paradoxo é gritante. Em um momento em que o Brasil precisa desesperadamente de investimentos em inovação e tecnologia para se inserir na economia digital global, estamos criando o ambiente menos atrativo possível para esses investimentos. Mas a questão vai além da economia. Como essas decisões estão afetando a vida cotidiana dos brasileiros comuns? Jornalistas acusam Alexandre de Moraes de censura ao exigir bloqueio de contas da rede social X. Mas o problema vai muito além dos jornalistas. Estamos falando de cidadãos comuns que estão sendo intimidados por exercerem um direito fundamental. E aqui está o ponto mais grave: o efeito intimidador. Para cada pessoa que é formalmente investigada, existem centenas que preferem se autocensurar. Quantos brasileiros deixaram de expressar suas opiniões políticas nas redes sociais por medo de represálias? Quantos evitam compartilhar conteúdos críticos ao governo ou ao judiciário por receio de serem incluídos em alguma lista secreta? Essa autocensura é talvez o dano mais profundo que uma democracia pode sofrer. Quando os cidadãos têm medo de falar, a democracia já morreu, mesmo que as instituições formais ainda existam. Mas como outros países lidam com essas questões? Existe uma alternativa democrática para regular as redes sociais? A repercussão internacional das decisões do STF brasileiro tem sido devastadora para a imagem do país. Em fóruns internacionais de direitos humanos, o Brasil passou de referência em transição democrática para caso de estudo sobre retrocesso autoritário. Organizações como Freedom House, Reporters Without Borders e Transparency International já incluíram o Brasil em suas listas de países com retrocesso democrático. Isso não é opinião. São avaliações técnicas baseadas em critérios objetivos de liberdade de imprensa, transparência judicial e direitos civis. Alexandre de Moraes respondeu a ameaças de sanções do governo dos Estados Unidos, afirmando que o Brasil defenderá sua democracia e soberania nacional. Mas aqui está a ironia. Quando um país precisa se defender de acusações de autoritarismo, talvez seja a hora de fazer uma autoavaliação. O governo americano, através do senador Marco Rubio, chegou a ameaçar sanções contra autoridades brasileiras envolvidas em práticas de censura. Independentemente da posição política de cada um, é importante reconhecer que isso representa um isolamento diplomático sem precedentes para o Brasil na era democrática. Países europeus também expressaram preocupações. A União Europeia, em documentos oficiais, mencionou o caso brasileiro como exemplo de uso inadequado de poderes judiciais para restringir liberdades fundamentais. Mas talvez o mais significativo seja a reação do setor privado internacional. Grandes corporações tecnológicas estão reavaliando seus investimentos no Brasil, não por questões econômicas, mas por questões de compliance com seus próprios códigos de ética corporativa, que impedem investimentos em países com práticas autoritárias. E isso nos leva a uma questão crucial. Como o STF justifica essas medidas? Qual é a narrativa oficial? A justificativa oficial para todas essas medidas é simples: combate às fake news e proteção da democracia. Soa bem, não é? O problema é quando analisamos os detalhes de como essa proteção está sendo implementada. Mas aqui está a questão: quem define o que é fake news? E mais importante, esse processo de definição é transparente e sujeito a controle democrático?
A resposta é não. Na prática, o que temos visto é uma expansão do conceito de fake news para incluir praticamente qualquer opinião que questione narrativas oficiais. Críticas a políticas públicas foram classificadas como desinformação. Questionamentos sobre procedimentos eleitorais foram tratados como ataques à democracia. O inquérito das fake news, que deveria ser temporário e específico, se transformou em um instrumento permanente de controle da opinião pública. Não há prazo para terminar. Não há critérios claros para definir alvos. Não há transparência sobre os métodos utilizados. A democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, como já reconheceu o próprio STF em decisões anteriores. Mas essa jurisprudência parece ter sido esquecida quando se trata de aplicar essas medidas restritivas. E aqui está o paradoxo central. Você não pode salvar a democracia destruindo seus pilares fundamentais. É como queimar uma casa para protegê-la de ladrões. Mas existe resistência dentro do próprio judiciário a essas práticas? Alguns ministros têm posições diferentes? Uma das poucas esperanças para a moderação dessas práticas autoritárias vem de dentro do próprio STF. André Mendonça propôs fim da suspensão de perfis, obrigação de decisões de remoção serem disponibilizadas e autorregulação das redes. O voto do ministro André Mendonça representa uma posição mais equilibrada dentro da Corte, defendendo maior transparência nas decisões sobre redes sociais e o fim das suspensões arbitrárias de perfis. Isso mostra que não há unanimidade no STF sobre esses métodos extremos. Outros ministros também têm demonstrado desconforto com alguns excessos, ainda que de forma mais discreta. O problema é que, no sistema atual, basta um ministro com poderes monocráticos para tomar decisões que afetam milhões de brasileiros. O julgamento do STF serve para dar verniz de legalidade ao que Alexandre de Moraes já vinha praticando: censura, perseguição política e decisões arbitrárias, segundo análises jurídicas independentes. Mas nem todos os ministros concordam com essa abordagem. A questão é que essas divergências internas raramente se transformam em mudanças práticas. A dinâmica política dentro do STF, as pressões externas e a polarização social fazem com que prevalece muitas vezes a linha mais dura. E isso nos leva a uma reflexão importante. Se há divergências dentro do próprio judiciário sobre esses métodos, por que elas não resultam em moderação das práticas mais extremas? A resposta pode estar na forma como o sistema político brasileiro está funcionando, ou melhor, disfuncionando. Para entender a crise democrática atual, precisamos olhar para o sistema político como um todo. O STF não age no vácuo. Suas decisões são tanto causa quanto consequência de uma crise mais ampla do sistema democrático brasileiro. O Congresso Nacional, que deveria ser o contrapeso natural ao Judiciário, tem se mostrado incapaz ou não disposto a exercer suas prerrogativas constitucionais. Pedidos de impeachment são protocolados, mas nunca avançam. CPIs são criadas, mas não chegam a conclusões práticas. O Executivo, por sua vez, tem uma relação ambígua com essas práticas autoritárias. Ora critica os excessos, ora se beneficia deles. Essa ambiguidade enfraquece qualquer tentativa de moderação, mostrando como decisões controversas acabam sendo referendadas sem discussão ampla. O sistema de freios e contrapesos simplesmente não está funcionando. E aqui chegamos ao ponto crucial. Quando as instituições democráticas param de se controlar mutuamente, quando uma delas concentra poder excessivo, quando não há mais debate público livre sobre essas questões, estamos diante de uma erosão democrática silenciosa, mas letal. Essa erosão não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual, onde cada medida autoritária é justificada como necessária para proteger a democracia. Até que um dia você acorda e percebe que a democracia já não existe mais.
Mas ainda há tempo de reverter esse processo? Existem saídas institucionais? Chegamos ao final desta análise com uma pergunta que não quer calar. Afinal, o Brasil ainda tem democracia? A resposta não é simples nem binária. Temos instituições democráticas formais, mas práticas crescentemente autoritárias. Temos eleições livres, mas debate público restrito. Temos Constituição, mas interpretações que a esvaziam. O que podemos afirmar com certeza é que estamos em um momento crítico. As decisões tomadas agora definirão se o Brasil seguirá sendo uma democracia plena ou se caminhará para um autoritarismo disfarçado de legalidade. A boa notícia é que ainda existem instrumentos democráticos para reverter essa situação. O Congresso pode aprovar leis que limitem abusos judiciais. A sociedade civil pode se organizar e pressionar por mudanças. A imprensa livre ainda pode denunciar excessos. E mais importante, você, cidadão brasileiro, ainda pode fazer a diferença. Como? Primeiro, se informando. Não aceite narrativas prontas, seja de que lado venham. Busque fontes diversas, confronte informações, forme sua própria opinião. Segundo, participando. Vote conscientemente. Cobre seus representantes. Participe de debates públicos. Terceiro, resistindo. Continue exercendo seus direitos constitucionais, inclusive o direito de criticar autoridades públicas. O trabalho conjunto do STF, CNJ e Max Planck Institute já resultou na publicação de cadernos sobre direitos de pessoas LGBTQIAP+, mulheres, igualdade racial e povos indígenas. Isso mostra que há espaço para debate e mudança dentro das próprias instituições. A democracia não é um estado permanente, é um processo contínuo que precisa ser defendido todos os dias. E essa defesa não cabe apenas aos políticos ou aos juristas. Cabe a cada um de nós. Por isso, quero saber sua opinião. Você acredita que ainda vivemos em uma democracia plena? Que medidas considera necessárias para proteger nossas liberdades fundamentais? Como podemos equilibrar segurança e liberdade em tempos de polarização? Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com pessoas que se importam com o futuro do país e não esqueça de se inscrever no canal Império Econômico. Toda semana trazemos análises profundas sobre economia, política e os temas que realmente importam para o seu futuro. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque informação de qualidade é o primeiro passo para uma cidadania consciente. E lembre-se, em uma democracia, o poder último pertence ao povo, mas só se o povo souber exercer esse poder. Até a próxima, e que possamos continuar vivendo em um país onde ainda seja possível fazer perguntas difíceis e buscar respostas honestas. Um abraço.